desgovernação do país pelo Partido Frelimo. Com isso, quero dizer que nós caminhamos com o presidente Samora num socialismo também não bem pensado, que também não era bom para o povo moçambicano, por isso tivemos a guerra dos 16 anos. E depois passamos para a fase de João Quixano, que quis continuar, mas por causa, quando perdeu a guerra dos 16 anos, ele recuou e assinou o AGP, o Acordo Geral de Paz. Passamos de Quixano, entramos no Guibuza, trouxe uma utopia de desenvolvimento, estava focada em infraestruturas, que é uma das bases para a nossa economia, mas também foi infeliz por causa do sistema instalado dentro do próprio Estado, assim como do Partido Frelimo, de clientelismo, que consiste substancialmente em favores, usando fundos públicos em prejuízo do cidadão. Até posso dizer que 70% daquilo que é o erário público é consumido pelos camaradas. E depois saímos do Guebuza, entramos agora no atual presidente Filipe Nyusi. O presidente Nyusi desgraçou o país virou um não-Estado, já não é Estado isso aqui. Só consideramos, porque a lei existe, ele existe, já não é Estado. Digo isso porque um Estado sério e verdadeiro nunca poderia ter uma parceria com um terrorista internacional, que é o Paulo Kagame, que no seu próprio país tem cadeias onde há canibalismo. Há pessoas, há presos que comem outros presos. Eu penso que esse é o meu ponto prévio. Eu penso que nós, como Estado moçambicano, regredimos. Se calhar já não poderíamos nos considerar como Estado moçambicano ou como um Estado de direito e democrático. Obrigado. Estamos a assistir em Maputo estes desastres, esta destruição, esta vergonha é reflexo de uma má governação, de uma péssima gestão das nossas lideranças, dos nossos governantes, que, na minha visão, passaram 50 anos a viajar e a investir em Dubai e em outros paraísos fiscais e não investiram em Moçambique. Não investiram nas nossas infraestruturas. Eu digo isso porque os ciclones, os desastres naturais, os fenômenos naturais em Moçambique é algo cíclico. Acontece anualmente. E quero deixar claro, não é possível impedir que os fenômenos naturais, que os desastres naturais ocorram, mas é possível prevenir, remediar o impacto destes fenômenos naturais. Uma vez que nós, os moçambicanos, estamos cientes de que semestralmente, anualmente, temos fenômenos naturais, temos ciclones, temos enchentes, temos inundações. E não nos preparamos, não preparamos a nossa infraestrutura, não criamos políticas de desenvolvimento urbano que possam fazer face, se opor e reduzir o impacto desses fenômenos naturais, dá nisto. O resultado é isto. É possível travar esta onda de sofrimento, estes inúmeros desastres naturais, porque quando eles ocorrem, eles encontram uma fragilidade no nosso país, que é uma infraestrutura sem qualidade, precária. As estradas são todas rebentadas, porque são estradas sem qualidade. Digo mais, Nhanga, eu nem ia tocar neste ponto, mas também é momento de analisarmos, avaliarmos, criticarmos e julgarmos a nossa educação, sobretudo na área de engenharia.
Estamos a dizer que nesses 50 anos a nossa engenharia não evoluiu. Não tem nenhum valor. Porque uma engenharia civil que não consegue arranjar soluções para os problemas do país. Estes problemas não são de hoje. O que os nossos engenheiros das nossas universidades, que estudam internamente e fora do país, estão a fazer, estão a criar, estão a propor para fazer face a esses fenômenos naturais? No tempo colonial, haviam cheias na cidade de Maputo? Olha, a cidade ficava inundada. Pelo que a gente ouve, pelos relatos, e quando a gente vê os vestígios daquilo que o colono deixou, eu visitei alguns bairros devastados, visitei o bairro Chopal, tenho até vídeos, visitei as ruas, e quando a cidade ainda pertencia aos colonos, tinham valas de drenagem, condutas de escoamento de água, em condições. Essas condutas ainda existem? Os moçambicanos fecharam, fizeram muros. De quem é a culpa? Construíram. De quem é a culpa? O principal culpado, primeiro, são as estruturas governativas. Por quê? Porque elas têm o poder de tutelar, controlar, obrigar que se obedeça às leis de ordenamento territorial. Nós não podemos ter políticos demagogos, exercitar a demagogia, só a pensar nos benefícios que a acusação fácil a Frelimo pode proporcionar politicamente. Nós temos que olhar para aquilo que é a realidade, o que o mundo agora, atual, está a acontecer. Não é por acaso que as Nações Unidas está mobilizando o mundo inteiro através das cimeiras chamadas COP, não é? Para este fenômeno que surge, portanto, nas últimas 2 décadas com maior intensidade. Mudanças climáticas. E que essas mudanças climáticas têm estado a afetar, de fato, aquele que é o desenvolvimento das economias, sobretudo as economias mais pobres. As economias que dependem, portanto, ter recursos parcos em termos financeiros. É por isso mesmo que nas cimeiras COP, sempre quando terminam, há esta preocupação dos países do terceiro mundo de garantir financiamento para que possam investir em infraestruturas que protejam os cidadãos, no sentido de evitar que em situações como esta hajam inundações. Este ano tivemos uma cimeira igual e, mais uma vez, nós já percebemos que da cimeira anterior, as promessas que haviam sido feitas para financiar, né, os países pobres, para que eles fossem capazes de se tornar resilientes diante de situações catastróficas relacionadas com as mudanças climáticas que provocam as cheias, tempestades, ciclones, entre outros, pudessem, portanto, se tornar resilientes. Então, quero com isso dizer o quê? Que, de fato, os países precisam fortalecer as suas infraestruturas, e Moçambique é um desses países, melhorar as suas infraestruturas de modo que possam resistir àquelas que são as mudanças, os efeitos das mudanças climáticas. Passam 50 anos que nós... Mas os 50 anos, como eu dizia, as últimas 2 décadas, os últimos 10 anos. Portanto, a última década do século passado e as últimas 2 décadas é que fez com que o mundo ganhasse consciência do grave problema relacionado com as mudanças climáticas. Moçambique, vamos para Moçambique. Aqui nós não podemos perder de vista aquilo que foi o investimento que os governos africanos pobres foram fazendo e estão a fazer na educação. Na educação há muito por melhorar, na educação há muito por trazer que ajude, portanto, os países a melhorar o seu desempenho na área da educação. Mas é preciso nós temos a capacidade, eu quando falo de demagogia, é quando a gente perde a capacidade de ver com os próprios olhos aquilo que é real. O que é real em Moçambique? Então, o que está a acontecer em Moçambique? O que é que está a acontecer neste na momento? Baixa da cidade, é que Moçambique, nos últimos 5 anos, ou nos últimos 10 anos, passaram por aqui, se não estou em erro, aproximadamente
10 ciclones extremamente devastadores, que deixaram sequelas gravíssimas no nosso país. Ok. Onde nós estamos a falar hoje da cidade de Maputo, da cidade de Matola, mas eu agora que estou a falar, já o Instituto Nacional de portanto, da Prevenção Meteorologia está a informar que na zona norte do país, Exato. as chuvas, na zona centro e norte, as Já chuvas estão a acontecer. continuam e estão a acontecer. Há uma formação ciclônica, o que está a desenvolver. mas vamos lá, exato. Então, o que é que está a acontecer é que, de fato, há que melhorar os meios, as infraestruturas necessárias para que o país se torne resiliente a este ciclo de ciclones. Mas é preciso não esconder que estes países, não é por acaso que os países africanos vão a estas cimeiras pedir financiamento, porque muitas vezes o que acontece com o nosso dinheiro é para pagar o serviço de dívida, não é? Nós temos dívidas e que têm que ser pagas essas dívidas e não conseguimos investir em infraestruturas que permitam que o nosso país se torne resiliente. Por quê? Exatamente porque temos dívidas. Porque nós temos que... O país está assim como está por conta das dívidas. Por conta das dívidas. Esses presidentes dos conselhos municipais que já passaram aqui, por exemplo, pela cidade de Maputo, Sim. Cumpriram 5 mandatos, outros 10 mandatos, etc, Sim. etc. São velhos problemas, mas de saneamento do meio, Sim. mas sem solução à vista. Sabe, eu não estou a conseguir perceber, não estou a conseguir perceber Sim. o que é que o Dr. Langa está a tentar trazer. Não, eu não estou a tentar dizer. Exato. Eu estou a dizer que é reconheço preciso... que há problemas. Há problemas. Há problemas graves. É por isso que nós... É normal a nossa cidade, depois de 2 dias de chuva, a cidade de Maputo, cidade de cimento, Sim. ficar debaixo da água? Não é normal, como eu disse, isto é fruto, é consequência das mudanças climáticas. É consequência Como das mudanças climáticas. o tipo de chuvas nós estamos a ter. Mas qual é o nível de preparação das nossas autoridades? Mas é esta questão do nível de preparação, como nós vemos, por exemplo, nos últimos anos, o Estado moçambicano Ok. criou um instrumento legal, primeiro que foi aprovado pela Assembleia da República, Ok. que é para prevenir, para preparar-se para enfrentar e reagir a esse tipo de Isso não está a ciclones. cumprir Mas por conta agora, das dívidas. Agora, não. É preciso que este debate não seja tendencioso. Não, eu estou a fazer preciso questões ser um assim. debate livre. É preciso que seja um debate não Fica à vontade, doutor. não direcionado para o ataque, mas direcionado para a busca de soluções para aqueles são os problemas que o nosso país tem. Soluções vamos trazer daqui a pouco. A questão dos ciclones não é um problema Do partido. meu, né, do partido, Ok. né, da Renamo, né, da Frelimo. É fácil falar, Solanga, eu vou dizer não uma sou da coisa. Renamo. É fácil da Frelimo. É fácil falar da Frelimo. Mas é importante, sobretudo, Ok. nós partimos de uma base muito simples, analítica, uma análise honesta, uma análise terra a Ok. terra. E nós olhamos... Os edis que passaram, Sim. tanto aqui na cidade de Maputo Sim. e na Matola, eu estou a fazer questões diretas que eu sinto que o povo também tem. Exato. Porque eu estou a me dizer. Começou-se a Os fazer- edis, a os edis construir que passaram, infraestruturas. têm ou não capacidade Começou-se- para resolver estes problemas? Começou-se, por exemplo, o edil aqui da província da cidade do Maputo, Ok. beneficiando de um apoio do Banco Mundial. Ok. Começou, nós sabemos que antigamente, na 25 de setembro, qualquer chuva, mesmo uma chuva miúda, a 25 de setembro Ficava inundada. Ficava submersa. intransitável. Ok. Ficava submersa. Ele, com o valor que foi disponibilizado pelo Banco Mundial, que é uma dívida para o Moçambique, não é uma oferta, não é? Ok. Que é o caso, por exemplo, que está a trabalhar agora com os países do terceiro mundo, que estão a buscar, junto aos países desenvolvidos, estão a busca de uma forma de investimento Doutor Langa reconhece que há problemas. graves. Ok, depois vamos ver E as graves. soluções. E graves Porque ele também tem problemas. soluções Mas para há trazer. trabalho também que está sendo feito para resolver esses problemas. A nossa preocupação agora, e nós temos de dirigir a nossa solidariedade Ok. para as pessoas que neste momento estão submersas, estão a precisar de sair da condição em que se encontram. Soluções imediatas agora, Soluções só para. imediatas. Só para Nós temos que aquelas- apoiar os nossos edis, nós temos que deixar de olhar para os problemas personalizando-os.
caso das cheias, Ok. caso das cheias, não são problemas de uma pessoa, são um problema da nação moçambicana. Há que mobilizar a sociedade moçambicana no sentido de amando o próximo, ajudar o próximo a sair destes problemas e exigirmos a quem de direito, que são os nossos estadistas, a Não, eu conseguir tenho que deixar junto, falar para... a conseguir junto das Nações Unidas ou outros players internacionais Exato. financiamentos para que nós construamos infraestruturas que tornem o nosso país mais ainda resiliente Muito aos bem. efeitos Muito bem. Segura, das segura, mudanças doutor. climáticas. Segura, doutor. Eu espero que o doutor tenha percebido, esteja a perceber que eu lhe deixei falar muito tempo em relação aos outros. Para não... Finalmente, pela primeira vez. Somianga, Exato. eu, Sabe por que eu fiz Somianga. isso? Sabe por que eu fiz isso? Porque percebi que depois já vai de reclamar. Somianga, eu até prefiro deixar o Evandro falar, depois vou falar. Eu só quero dar uma aula de idade. Não, é que não pode ser assim. É um ponto de ordem. É um ponto de ordem? Deixa o Evandro É um ponto de ordem. Não, eu preciso rebater. Tudo bem, fica à vontade. Nós estamos preparados para aprender, senhor professor. O colega disse que a minha análise era de um político demagogo que busca proveito na minha análise. Ponto de ordem. Discordo. Ponto de ordem. Ponto de ordem. Permita-me. Ponto de ordem. Eu não me referi a Não, ninguém. não, Eu ok. disse análise. Uma tem que palavra. Não citou nome. Não, Tudo a bem. análise Mas não para um pode bom ser entendedor, meia demagógica. palavra basta. Tudo bem. A Olha, análise não pode ser Está esclarecido, doutor. demagógica. Está esclarecido, está esclarecido. Olha, E eles não deixam falar quando eu quero esclarecer. Fazem barulho para que não sou eu que estou a dizer. Esta metodologia é de alguém que, na ausência de argumentos, recorre ao barulho para se fazer ouvir. Não é assim que se faz. Obrigado. Estamos num debate. Obrigado. Obrigado. Muyanga, o culpado, nós ainda não temos ciclones absurdos. Não são grandes ciclones esses. O culpado disto são as nossas lideranças, os nossos governantes. Sabes porquê? Como é que os nossos municípios, o nosso governo, atribui espaços de habitação impróprios? Quantos moçambicanos estão a viver em locais propensos a inundações, impróprios, com até uma placa proibido construir? Mas são estas nossas lideranças que vão para lá, colocam energia, colocam água, porque é um negócio deles. Como é que estas lideranças não fazem um estudo, uma pesquisa, um mapeamento, um reconhecimento dos locais aonde os cidadãos vão e constroem as suas habitações, para identificar se é habitável ou não, se é propenso à inundação ou não? Como é que deve ser responsabilidade e obrigação das nossas lideranças, dos nossos governantes, em colocar os espaços de habitação em condições para habitação, antes de permitir que o cidadão lá construa, colocar aquele espaço em condições, estamos a dizer, colocar as valas de drenagem, colocar a canalização de escoamento das águas, direcionar as águas, ainda que seja de forma precária. Veja só, os nossos municípios só se limitam a atribuir o espaço e, no mínimo, fazer parcelamento de terrenos. E depois fazer aquelas estradinhas de um único sentido. Se formos agora aos bairros de expansão, com o camarada aqui, caríssimo aqui, representante dos nossos governantes, na maioria dos bairros de expansão, para ir nos mostrar qual é o plano, qual é o projeto das lideranças para resolver o problema de água no futuro, ou mesmo agora no presente, ou se no presente não tem dinheiro. Só colocaram estradas, onde que depois iremos colocar as valas de drenagem. Ok. Não deixam espaços para colocar as valas de drenagem. Como é que as nossas lideranças permitem o crescimento urbano de forma desorganizada? Se construir nas estradas, se construir nas valas, em frente ao próprio município, as estruturas e ao posto do bairro, as estruturas governamentais, e não fazem nada. Logo e hoje, a culpa a culpa é da do liderança, governo. é do Muito governo. obrigado. E o governo é de quem? É da Frelimo.
Obrigado, vamos aí. Muito obrigado, Somianga. Em primeiro Porque é lugar, preciso chamar as coisas pelos próprios quero nomes. saudar a sociedade moçambicana Vou chamar. da forma como tem lidado com a situação das indenizações da desgraça, conforme o tema aqui, e é a verdade. Então, quero dizer, sejam fortes e orem para que Deus possa, portanto, vos ajudar, providenciar alguma coisa, porque esperar algo que possa acontecer de melhor em pouco tempo, ou com este governo, senão com uma ajuda internacional, com a assistência dos próprios que tiram a ajuda, não haverá nada em Moçambique. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre as inundações, conforme o tema sugerido pelo apresentador aqui na cidade de Maputo. O que está a falhar para que nós possamos sofrer quando há uma intempérie como esta que aconteceu há dias, é por causa, portanto, de falta de políticas de ordenamento territorial. Outrora, quando o colono estava aqui, havia políticas de ordenamento territorial e em 1966 houve cheias idênticas a estas que nós tivemos recentemente. E os problemas não foram iguais como estes aqui. Porque, na altura, ainda as valas que, portanto, canalizam as águas, por onde passam as águas para o mar, ainda estavam comunicáveis com o mar. Então, o que está a acontecer há 50 anos, que o poder, aliás, o governo da Frelimo está a desgovernar o país, Moçambique, é que se preocupou. É verdade que há uma tese que a Frelimo diz que foi o problema da Guerra dos 16 anos, porque houve muitas populações que vieram de várias províncias. Eu acredito que sim, isso é uma realidade, mas há quanto tempo passou a Guerra dos 16 anos? E em 5 anos, um governo justo, que olha para o povo como seu princípio, o fim poderia ter feito alguma coisa. Agora, o nosso maior problema, a nossa desgraça como moçambicanos, munícipes da cidade de Maputo, Matola e outras cidades, Boano, por aí também passaram alguns problemas, é por causa de nós continuarmos a ter tiranos que estão à nossa frente como governantes que não têm nenhum projeto para, portanto, organizar-nos como munícipes. Se nós formos olhar para a cidade de Maputo, a única coisa, se nós termos, chama de vereador de o quê? Vereador de Planeamento Territorial e Urbanização. Exatamente, isso. Um vereador de planeamento e território e ordenamento territorial tem que ser alguém que sabe. Eu não fiz engenharia, mas eu já entendo isso, já dei uma entrevista a uma televisão, era dia da cidade de Maputo, expliquei esse problema há 10 anos atrás. O que nós pensamos que nós estamos a ver é o que seria a solução. Nós temos algumas bacias que o município construiu, por exemplo, Camachaque-NC. Moraram 2 crianças lá. E também temos outro problema lá no Grande Maputo, que há um vídeo que viralizou que um dos munícipes diz que, curiosamente, desta vez a EDM não desligou energia, mas a energia fez parte do problema das inundações porque eletrocutou pessoas e morreram. Sim. Então, quando são eleições, desligam. Agora, o nosso problema, e isso quer dizer o que é Somianga, eu não estou a sair do tema. Houve cheias, a EDM não desligou energia, há eleições, a EDM desliga energia. Isso significa que quando a Frelimo quer resolver um problema, resolve, mas que seja do seu interesse. Qual é o problema que resolveu a Frelimo na cidade de Maputo? Perdeu as eleições, roubou as eleições. Cidade da Matola e são muitos municípios que a Frelimo roubou. Qual é a saída? O que é que nós temos que pensar como moçambicanos? Eu penso que a única saída aqui, porque eu vi a entrevista do Razak Manhique. O Razak Manhique quase que não disse nada. Temos aí um GC do Razak Manhique. Não disse nada. Temos aí um GC do Razak Manhique que foi entrevistado, mas não conseguiu convencer os munícipes. Ele tem razão. Tem razão. É o carimbo de que roubou os votos. Ele é um presidente. Estou a falar do GC. É um presidente ilegítimo. É o quarto GC. É um presidente ilegítimo. Não disse nada e não ia dizer nada porque eu penso que ele, como um cidadão, pode ser um pouco honesto. Não há capacidade governativa desses senhores. Não, mas o Razak Manhique tem um pouco de moral do que o meu colega de painel, o Hélio Langa. Ele reconhece que não ganhou as eleições, reconhece que a Frelimo está a desgovernar a cidade, de tal forma que ele está a atacar os seus antecessores.
está a Apesar que atacar. Manique Sim. reconhece que não venceu as eleições. Reconhece, e reconhece também Ele reconhece que não tem capacidade de os seus resolver. antecessores não estavam a governar a cidade, não estavam Da como melhor deve forma ser, da possível. melhor forma. Por isso temos esses 1000 problemas. E é uma coisa. engraçado, é engraçado. Há uma coisa. Segura. Espera. Me dá 30 segundos. Um dos grandes problemas da má gestão municipal e do país em geral é por causa de aquisições milionárias. É o que esse senhor está a dizer. Exato. Por exemplo, uma cadeira. Ele falou isso numa microfone entrevista deste há aqui. 2 dias. Uma obra que não é de nada. Essa casa de banho que está por aqui quando saímos na 24 de julho. De 7 milhões de alguma coisa. O que é aquilo ali? O próprio Isaac Manique condenou O isso. que é aquilo ali? Ele disse vai Então, combater isso. É isso que o meu colega de painel há de vir aqui defender perante os moçambicanos que estão a sofrer por causa de inundações. Que haja um pouco de moral e ética, colega Langa, que as pessoas te respeitem quando estiver pelo caminho, porque é assim. Senão de sair a encontrar um povo cheio lá.